Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula. Hoje vamos abordar sobre o assunto conversões dentro do VBA. Então vamos à tela. Nós temos algumas funções que convertem o tipo de variável. Então se você tem uma variável do tipo integer, por exemplo, você consegue converter ela para byte, ou de byte para double, por exemplo. Então vamos aqui mostrar quais são essas funções de conversão. Nós temos o cbyte, que converte para byte, cint, clong, csingle, aliás, vamos falar certo, né? clng, csng, cdbl, que é de double,ccur, que é para currency, moeda, cdate, converte para data, cbool, converte para booleano, cstr vai converter para string e cvar para variante. Vou rodar aqui no F8, então o que ele vai fazer aqui? Opa, desculpa. Vou rodar através do F8 e aí ele vai, através do debug.print, escrever aqui na verificação imediata. Função typeName, tem mais uma função aqui. A função typeName ele retorna qual o tipo de variável. Então, ele vai retornar o tipo de variável do que a gente está convertendo aqui, vai concatenar com 2 pontos espaço e vai trazer o valor convertido. Então, estou convertendo aqui o que? 8.2. Então, estou pegando 8.2, que é um número decimal, né? Ele tem casas decimais, e estou convertendo para byte. O que ele vai fazer? Vou apertar F8, ele vai trazer aqui que isso aqui é um byte, o tipo vai ser byte, e o 8.2 convertido para byte, o que ele faz? Ele transforma em 8, ele tira as casas decimais. Vocês lembram o byte, qual que era o intervalo? Ele vai de 0 a 255. O que aconteceria se a gente tentasse converter um número maior do que 255 aqui? Então, cbyte Ctrl F9 para voltar, vou converter o 256 para byte. Ele dá erro, estouro, porque ele está fora deste intervalo do 0 a 255, fora do intervalo da variável byte. Depurar, se colocássemos um número negativo, mesma coisa, F8 daria estouro. Então, temos que colocar aqui um número que esteja dentro do intervalo do byte. Correto, pessoal? Então, quando que pode ser útil isso? Muitas vezes você pega os dados de um test box, um formulário ou do input box, e aí você já converte ele para um valor numérico. Então, vamos continuar aqui, ó. Então, mas às vezes você quer converter para integer. Então, 8.2 converteu para integer. Qual que é a diferença aqui? Se a gente jogasse um valor maior do que 256, 255, aliás, vamos colocar aqui 1000. Ctrl F9 e F8. Ele consegue converter o 1000 para integer. Se colocássemos 33.000 aqui, ele aceitaria? Não aceitaria, vai dar estouro. Então, dentro daquele intervalo do integer, que integer vai até 32.756, se não me engano. Agora, o long. Ctrl F9, long, converte, também sem casas decimais o long. Se colocássemos um número maior aqui, o long, vamos colocar aqui, deu estouro. Então, ele sempre de acordo com o valor máximo ali, senão ele dá estouro. Ou às vezes a gente tenta converter um valor que não tem, por exemplo, um X, uma letra aqui. Se a gente tentar converter uma string para long, ele vai dar um outro erro, que é o erro de tipos incompatíveis. Agora vamos na sequência aqui, o single. O single ele aceita casas decimais, então se você coloca aqui, ó, ele vai converter tranquilamente o single dentro do intervalo dele, e o double é a mesma coisa. E agora o currency. Qual que é a diferença do currency para o single e para o long? É para a moeda, e quando a gente está falando em moeda, ele vai limitar uma quantidade
específica de casas decimais. Então, se a gente fizer isso, por exemplo, 8.25126, ele converteu aqui e colocou 8.2513. Então, ele arredondou isso aqui para o 3. Por quê? Porque a Currency ele só aceita 4 casas decimais. Ele não aceita mais do que 4 casas decimais. O Currency só é viável você utilizar se você quiser limitar ele com 4 casas decimais. Agora, se você não precisar limitar ele com casas decimais, aí muitas vezes você usa o single ou double. Agora, aqui estamos convertendo data no formato de texto, 10/01/17 entre aspas, então é um texto. Convertemos para data, que ele já traz como data. Agora isso é uma data. Conversão para booleano, então você coloca o 0 aqui, ele vai converter para falso. Se eu coloco 1, ele converte para verdadeiro. String. Então aqui no string ele traz aqui como texto. Aqui ele não aparece entre aspas, mas aqui ele está armazenado como texto. Pode ver que aqui ó, no type name ele traz como string. E variante ele converte para variante. Aí aqui ele pegou como double, tá vendo? Type name, porque apesar dele ser variante, vamos adicionar aqui a inspeção de variáveis agora. Ele traz assim, ó, variante barra double, porque ele assume algum tipo. Ele é armazenado como variante, mas ele assume o tipo double. Então, essa aula era uma aula bem curtinha, só para vocês verem que existe estas funções de conversão, né? Então, um exemplo prático, por exemplo, se você quer pegar a idade de uma pessoa, idade igual C byte input box digite a idade. A gente já até fez um exemplo desse em aula, né? Vamos declarar aqui a variável de by idade as bytes 10, e aí ele já trouxe aqui a idade em byte. Se você colocasse um valor fora do intervalo, ele daria erro. Então, este era o conteúdo da aula de hoje. Muito obrigado, pessoal, e até a próxima videoaula. Tchau, tchau.